E aí, beleza? Então, nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês como se faz um golpe normal. Como fazer o nosso Gohan dar um simples soco. Bom, primeiro, a gente precisa criar a animação para o nosso golpe. Por exemplo, aqui a gente já tem na lista de animações a animação 195, 210, 220, 230 e várias outras aqui. Para nossa primeira animação de soco fraco que a gente vai fazer, vamos criar a animação de número 200. Como a gente faz isso? Eu vou deixar ela na frente do 195 e atrás do 210, só para ficar organizado mesmo. Eu venho aqui no 195, clico no sinalzinho de mais, vai abrir a janelinha. Aqui tá perguntando qual vai ser o número da sua animação. Eu vou botar 200, clique em OK. Aqui ele já cria um frame vazio. A gente vai excluir esse frame. Pronto. E agora eu vou renomear a minha animação para X-1. Esse vai ser o meu primeiro golpe, o soco fraco. Agora você vem aqui no seu grupo de sprites, procura por uma animação de sprites que o seu personagem tenha, uma animação de soco. Por exemplo, a animação de soco desse Gohan já está no grupo de sprite 200. Então eu vou clicar no meu primeiro frame, seguro o Ctrl, clica no próximo e no próximo. Mas se você quiser ir mais rápido, clica no primeiro, segura o Shift e depois clica no último. E clica no sinalzinho de mais para adicionar os frames na animação. Agora a gente já tem a animação, só que ela está meio lenta. Se eu dar play agora, ela vai ficar meio lenta. Por quê? Porque aqui embaixo o time está 10. Vamos diminuir esse time para 2. Faz isso no seu primeiro frame. Vem no primeiro frame e bota time 2. E aí você clica nessa caixinha branca do lado direito. Isso vai aplicar esse time 2 para todos os outros frames. E agora a animação inteira está mais rápida. Só que eu vou deixar ela um pouco mais lenta. Vou deixar time 3. E o último frame eu vou deixar ele bem lento. Vou deixar com time 6. Pronto, beleza. Tá bacana. Beleza, agora a gente precisa do seguinte. A gente precisa da nossa Collision Box e da nossa Hitbox. O que são essas duas coisas? A primeira coisa, clica aqui na ferramenta de Collision Box azul. Agora você vai fazer o seguinte. Clica com o botão esquerdo do seu mouse, clica, segura e arrasta. Você vai desenhar uma Collision Box no seu personagem. Faz isso no primeiro frame da animação. Só que a ferramenta ela ainda vai estar selecionada, então você tem que clicar de novo nela para tirar. Pronto, agora a gente já pode se mover normalmente aqui. O que é essa Collision Box azul? É o seguinte, existem duas caixinhas no Mugen. Tem a Collision Box azul e tem a Hitbox, que ela é vermelha. A ferramenta está do lado da Collision Box azul, aqui do lado esquerdo inferior da tela. Qual que é a interação entre essas duas caixas? A caixinha vermelha no Mugen, se ela encostar na azul, significa que o inimigo vai te dar dano, ou vice-versa também. Se a sua Hitbox vermelha encostar na caixinha azul do inimigo, o inimigo leva dano. É basicamente assim que funciona. Eu vou excluir a Hitbox vermelha aqui do primeiro frame, vou deixar só azul. Se eu pular para o próximo frame, a caixinha azul vai ter sumido, porque eu botei ela só no primeiro frame. Então eu poderia adicionar aqui no segundo também e adicionar no terceiro. Só que se essa fosse uma animação com muitos frames, aí isso ia dar bastante trabalho. Tem uma forma mais rápida de fazer isso. Eu vou excluir desses dois últimos frames as Collision Box. Eu vou deixar só do primeiro frame. Por quê? Eu vou usar o mesmo esquema que eu usei para aplicar um time em todos os outros frames. Eu vou aplicar essa mesma Hitbox para todos os outros frames. Eu clico nela, venho aqui no cantinho e clico nesse botão aqui. Isso vai transformar a sua Hitbox em uma Hitbox permanente. Ela vai mudar de cor. Para mim ela fica azul escuro, talvez para você fique verde. Agora em todos os outros frames, como vocês podem ver, temos a Hitbox aqui permanente para todos eles. Se eu clicar de novo e clicar mais uma vez nessa caixinha, a Hitbox fica normal. Agora sobre a Hitbox, dá para você fazer o mesmo esquema com ela. Por exemplo, se eu vir no segundo frame, clicar na ferramenta de Hitbox, desenhar ela na tela, depois marcar essa opçãozinha aqui também, a Hitbox também fica permanente. Eu botei ela no segundo frame, se eu ir para o terceiro frame, ela ainda vai estar lá. Só que a gente não precisa disso. Eu vou desmarcar isso, eu vou deixar ela ativa só no segundo frame. Quando essa animação acabar, significa que o Gohan parou de dar o soco. E vou deixar por assim mesmo. E agora a nossa animação vai ficar basicamente desse jeito. Se o inimigo encostar na Hitbox vermelha, ele leva dano. Eu vou deixar a Hitbox um pouco mais perto, para ficar mais preciso o alcance do ataque. Beleza, a gente já tem a animação.
Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar o nosso State Def do nosso golpe. O que é o State Def? É o que o nosso personagem está fazendo, ele está pulando, ele está agachado, ele está defendendo, está atacando, está dando um especial. Vamos criar o nosso State Def do nosso personagem batendo, dando um soco fraco. Vem aqui na aba States. Se eu olhar aqui embaixo, aqui a gente consegue ver uma linha separando esse State Def do resto dos códigos. Aqui a gente tem o State Def 205, embaixo tem outros códigos que servem para outras coisas, e embaixo a gente tem outro State Def, o State Def 206. Eu quero criar o State Def de número 200. Por que eu quero criar o State Def de número 200? Porque a nossa animação tem o número 200. É só para ficar mais fácil da gente achar nosso State Def. Abre um espaço. Eu vou primeiro apertar o botão ponto e vírgula e colocar vários traços aqui, só para a gente separar os nossos códigos dos códigos que já existem nesse personagem. Aqui dentro desse espaço que eu tô abrindo aqui, vai ser tudo que a gente vai fazer. A primeira coisa que você precisa entender é sobre a estrutura de um State Def. Para você criar um State Def, você precisa abrir colchetes e dentro deles você escreve o seguinte: State Def e o número dele. Eu vou botar State Def 200. Por que 200? Porque esse é um número de State Def que não existe em nenhum outro lugar desse personagem. Aqui do lado esquerdo vocês vê toda a lista de State Def que já existem. Tem um State Def para o personagem perdendo a partida, para o personagem fazendo a pose de vitória, fazendo taunt, introdução e essas outras coisas. O nosso State Def 200 é para o nosso personagem batendo usando um soco fraco. Dentro da nossa estrutura de State Def a gente tem uns 3 parâmetros que precisamos colocar. Tem o Type, Move Type e Physics. O que isso significa? No parâmetro Time a gente precisa definir em que posição nosso personagem está. A gente tem 3 possíveis, tem S, A e C. O que essas 6 significam? Você só pode botar uma delas, claro. Se eu botar S, significa que o meu personagem está parado. Se eu botar A, significa que o meu personagem está no ar. Se eu botar C, significa que o meu personagem está agachado. Move Type, que tipo de movimento a gente está fazendo? A gente está A, atacando, ou a gente está H, levando dano, ou a gente está I, parado, sem fazer nada. Physics é basicamente a física desse State Def. Por exemplo, se esse fosse um State Def do meu personagem pulando, eu botaria A. Significa que é a física do meu personagem no ar. Ele vai cair conforme o efeito da gravidade. Se o meu personagem está no chão, eu boto S. Significa que o meu personagem ele vai sofrer o efeito da fricção enquanto ele estiver no chão. Ou seja, ele vai sofrer um efeito de desaceleração conforme o personagem se movimenta para os lados. Se eu colocar N, significa basicamente que o meu personagem não tem física. Ele tá basicamente como se estivesse no vácuo do espaço. O Juggle, ele é um sistema de pontuação no Mugen. Ele basicamente significa quantos pontos você precisa para o seu ataque acertar o oponente. Mas eu vou explicar ele melhor no próximo tutorial, que é sobre como fazer um combo. Eu vou deixar ele no 1 por enquanto. Vel7 é a velocidade que o personagem vai fazer quando o Gohan ele entrar nesse State Def e ele fazer a animação de golpe dele. Quando ele estiver bem no começo, ele vai ir pra frente, vai ir pra cima, é a direção que a gente quer que ele vá. Esse parâmetro Vel7 ele tem 2 valores. Ele tem um valor à esquerda e à direita da vírgula. O valor à esquerda é o eixo X que o personagem vai percorrer. Já o valor à direita é o eixo Y que o personagem vai percorrer. E se você quer que o personagem vá para cima, você utiliza valores negativos. Se você quer que o personagem vá para baixo, você utiliza valores positivos. Se você botar um mais, não vai funcionar, vai dar erro. Então deixa sem o mais. Ctrl significa se o nosso personagem vai poder pular, andar, se defender enquanto está nesse State Def. Ou seja, ele vai poder fazer essas coisas enquanto tá atacando? Eu vou deixar que não, então deixa no 0. Se você quiser que sim, então deixa no 1. E por fim, esses 3 últimos parâmetros. Tem o Anime, Powered e SPR Priority. Anime é a animação que o personagem vai fazer quando ele estiver nesse state. A gente criou a animação número 200, então a gente bota 200 aqui. Powered é quanto de energia o Gohan vai receber quando ele fizer esse golpe. Por exemplo, geralmente em alguns jogos, quando você dá um soco, o seu personagem ele aumenta de pouco em pouco a energia dele. Então eu vou deixar o Powered como 30. O Gohan vai receber 30 de energia a cada um desses golpes que ele der. Agora, esse último parâmetro, SPR Priority, ele basicamente significa a layer em que o seu personagem ele vai estar. Por exemplo,
tem a camada da frente, a do meio e a de trás, para dar um efeito de profundidade. Isso serve para você criar um efeito de quais efeitos estão na frente e quais efeitos estão atrás do seu personagem. Eu vou deixar o SPR Priority como 2. A estrutura inicial do nosso State Def é basicamente isso. Agora, se você quiser colocar algum nome em cima para ficar mais fácil de você achar depois, você faz o seguinte: coloca ponto e vírgula e bota algum nome. Por exemplo, eu vou botar ataque inicial. Beleza. A gente já tem o nosso State Def. Agora a gente só precisa criar uma saída para quando o nosso Gohan terminar de dar o soco, ele voltar para a posição inicial. Como a gente faz? Aqui no canto direito da nossa tela tem várias funções aqui. Vamos botar a função Change State. Você clica em algum espaço aqui, para onde você quiser botar o código, e clica 2 vezes na função e vai aparecer aqui. Por enquanto vamos tirar esses valores embaixo com ponto e vírgula. Vamos deixar só o Trigger 1. Trigger 1 é a condição que o Gohan precisa atender para ele voltar para a posição inicial que ele estava. Eu vou deixar como Anime Time igual a 0. O que isso significa? Significa o seguinte: caso a animação termine, o Gohan vai voltar para o State Def inicial dele, que é o 0. Você deixa no value aqui. Você deixa no value 0. Se você colocar outro valor, por exemplo, State Def 200, significa que quando ele terminar de dar o golpe dele, ele vai voltar novamente para esse State Def e vai dar de novo o golpe. Ou seja, ele vai ficar repetindo o golpe dele 1 milhão de vezes. Control é o seguinte: quando o nosso personagem ele mudar de state, ele vai poder se mexer, ele vai poder pular e se defender. Já que o nosso Gohan está voltando para a posição inicial, deixa Control como 1. Beleza. Temos o início do state e temos o final dele. Temos a animação. Agora a gente só precisa fazer funcionar.